Olá, hoje eu estou de volta com vocês e a minha conversa é com o médico David Livingston. Ele é o chefe do Departamento de Medicina da Unicentro e também o presidente do conselho do IPEC, o Instituto de Pesquisa contra o Câncer, que é bem mais do que isso, né? Mas a gente vai conversar com ele sobre tudo isso. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, doutor. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui também. Então, doutor, curso de medicina. Tivemos agora a nomeação de 15 novos médicos, 13 tomaram posse nessa segunda-feira e outros 2 no decorrer da semana. Fecha a grade de jeito nenhum. Né? O curso de medicina é um grande desafio. Ao mesmo tempo é um desafio que pode e vai trazer impacto para a cidade, para a região, como já tem trazido. O curso tem estimulado diversas iniciativas. É só a gente imaginar que daqui a um ano a gente tem na Cidade dos Lagos uma clínica escola com quase 3 mil metros quadrados, uma estrutura de primeiro mundo. Então a sua pergunta sobre se os 15 fecham ou não, né? A gente está muito feliz hoje, né? Eu estou muito feliz, assim, graças a Deus hoje 13 assumiram, mais 2 ao longo das próximas semanas devem assumir. Então são pessoas comprometidas, mas que agora o Estado se compromete com elas, é diferente, né? A maioria estava dando aula já no curso, mas agora o Estado se compromete, eles fazem parte como servidor do Estado. Mas o desafio é enorme, a gente tem ainda uma grande batalha para seguir, né? Mas é passo a passo, né? A gente vai conquistando dia a dia. Na verdade, o curso, no seu projeto estrutural, ele originalmente tinha uma demanda de 93 docentes. Então, com esses 15 que assumirão, mais eu e o professor Guilherme, a gente está em 17 médicos concursados. A gente tem diversos outros colaboradores, pessoas excelentes, mas a gente precisa ampliar em muito esse número de concursados. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, até a nomeação desses 15 novos médicos, só tinha 2 concursados? Sim. Em torno de 40 professores médicos não concursados, são colaboradores, teste seletivo, que tem toda uma limitação. Primeiro que o docente no teste seletivo vence a cada 2 anos. Sim. Então, novo concurso, nova prova, que para um médico acaba sendo algo que vai desanimando, né? Segundo que esse colaborador ele está limitado quanto à ascensão de carreira, progressão de nível, mesmo a questão de orientação de alunos de mestrado, doutorado e tudo mais. Então, é uma situação provisória. Provisória, é colaborador, não pode ser o principal, né? Então agora a gente começa a trabalhar para que se inverta essa proporção, né? A gente tinha 2 e 40 e poucos. Agora a gente tem 17, né? Que vão estar como efetivos, mas ainda é pouco, né? Se a gente pensa no projeto pedagógico todo, a gente está falando de 20% do que seria o ideal, né? Então nós temos que buscar mais, a gente tem que lutar mais. E há alguma possibilidade do governo abrir um novo concurso? Eu acho que a nova lei geral das universidades, que o professor Aldo muito bem conduziu, ela é muito interessante, porque ela vai trazer uma certa equidade em relação às universidades. Até então havia um trabalho muito político em outras universidades e as maiores sempre tinham um privilégio, uma relação professor-aluno muito melhor do que as nossas. Agora, há critérios técnicos muito bem estabelecidos, então essa lei nos ajuda, tanto que essa nomeação foi célere, esse concurso pós-lei geral das universidades. Então, vão abrir, as universidades vão ter vagas de acordo com esses critérios estabelecidos pela lei. A Unicentro deve ter nos próximos 3 anos um pouco mais que 100 vagas para todos os cursos. E a definição não é mais do Estado, é uma discussão interna via Conselho Universitário, que vai criar regras, estão sendo discutidas, para distribuir essas 100 ou 100 e poucas vagas entre os cursos da universidade. Qual que vai ser o peso? Cada um vai querer puxar para o seu lado, né? O que a gente precisa entender e compreender, assim, existem alguns critérios objetivos, né? Evasão de curso. Sim. Então, você abre 40 vagas, quantos se formam? Infelizmente, há cursos que formam 2 ou 3 alunos. Não é um demérito para o curso, mas tem relação com o mercado e tudo mais. A medicina a gente não tem evasão, muito pelo contrário, se a gente abrir mais 5 vagas, entram 5, né? Outros critérios são concorrência do próprio vestibular. Hoje, 60%
mais ou menos 60% dos candidatos vestibulares da Unicentro são da medicina. É a maioria? 60% ou 65% dos que prestam vestibular são da medicina. Então, mais que dobrou o volume de alunos candidatos, né, para a Unicentro. E tem outros critérios, disciplinas muito práticas que demandam várias áreas. Na medicina, por exemplo, a gente não pode, pelo menos na parte final do curso, permitir que um ginecologista ensine cardiologia. Sim. Então tem as suas particularidades. Os critérios têm sido discutidos. Naturalmente, você conhece, há todo um embate acadêmico, né, e no conselho universitário, mas sem dúvida nenhuma, e eu tenho convicção que a reitoria está ciente disso e nos apoia, a medicina demanda grande número de vagas ainda, né? Se a gente pensa em 93 como ideal, mas a gente precisa de pelo menos metade disso ainda. Nós vamos ter que ir atrás de mais 40, 45 vagas. Pois é, a gente está praticamente já na reta final da primeira turma, né? A primeira turma ela entra agora no 5º ano, a partir do dia 15 de maio, que é o internato. São 2 anos de estágios práticos, né? Que a gente chama de internato na medicina. Então começa agora. Para esse próximo semestre, que é o primeiro semestre do internato, as coisas estão se ajeitando com esses novos docentes. Nós dividimos em áreas, né? E agora a gente tem pelo menos em cada área 2 ou 3 para coordenarem esse processo e trazer os colaboradores juntos. Mas a gente não pode pensar que um curso de medicina dependa de colaboradores. Ele precisa ter, pelo menos das 90, em torno de 60, 70 vagas de efetivos. E é uma minoria em colaboradores, porque é aquilo que oscila. É o cara que hoje quer, daqui 2 anos não quer de novo. O efetivo está ali, vai construir o curso. E esse foi uma demanda, uma reunião que eu fiz com esses docentes que assumiram, antes de assumirem, dizendo que eles têm competência, eu conheço todos eles têm caráter, mas precisa ter comprometimento. E a demanda do concursado é maior do que apenas dar aula. Né? Dar aula é o ponto central, mas demanda reuniões, estruturação. Nós vamos entrar num processo, se tudo correr bem, de reestruturação do projeto pedagógico, em parceria com algumas universidades de fora, como a Universidade de São Paulo. Esses docentes permitem que a gente evolua com isso. Não tinha como eu fazer isso com o Guilherme, né? Sim. Agora a gente pode, como curso, estruturar, né? Pois é, o senhor falou em aulas práticas, né? E a gente sabe que havia um impasse do projeto original que foi proposto e com o que vinha ocorrendo, principalmente na questão ambulatorial. Como que foi resolvido? Foi resolvido essa questão? Parcialmente, as coisas estão se ajeitando agora. Então, do ponto de vista ambulatorial, nós criamos um ambulatório no CDTEG, onde nós atendemos pacientes da prefeitura. Cada docente abriu o seu próprio ambulatório, via SUS, onde a gente pode então ensinar os alunos prática de ambulatório. Ao mesmo tempo, os convênios estão sendo fechados com AME e outras instituições. Eu acredito muito que a clínica escola que vai ser inaugurada aqui na Cidade dos Lagos vai nos ajudar demais, porque nós vamos ter ali 22 consultórios médicos. Mas demanda tempo ainda, né? Vai 1 ano ainda, mas pensando no próximo ano, ali será uma unidade muito interessante. A nossa ideia é que a prefeitura nos credencie como uma unidade de saúde e ali a gente pode fazer atenção primária e secundária, com todas as especialidades. Existem problemas do ponto de vista de atendimento, de campo de estágio, não há dúvida. Nós somos uma cidade pequena, né, com 2 escolas de medicina. Sim. Né? Então, naturalmente, isso traz alguns ajustes necessários. Um dos problemas é o próprio hospital regional, que pra gente vai ser algo espetacular quando ele estiver a pleno vapor, porque o acordo é que a Unicentro vai coordenar o ensino. Mas a gente tem um hospital extremamente subutilizado. Sim. Então, essa é uma demanda que a gente precisa lutar como sociedade, para que o Estado coloque esse hospital pleno vapor. E não é só para ensino. Nós temos uma deficiência hospitalar em Guarapuava. O Hospital Santa Teresa com as suas dificuldades, que todo mundo sabe. Elas se tornaram crônicas, né? Sim, e algumas delas parecem que são... não tem solução, né? Então, assim, o hospital regional é um problema e pode se tornar uma solução para o curso. Espero que se torne, mas a gente esperava esse hospital há 3, 4 anos, né? Então esse é um problema muito sério, a questão hospitalar. Se a gente pega o número de alunos que a gente tem de medicina em Guarapuava hoje, é um número grande, pensando numa cidade desse porte. Então, sem hospital regional, isso limita bastante, né? Tudo isso que o senhor acabou de comentar não compromete a qualidade dos cursos, né? Não tenha dúvida, quando a gente pensa em escola médica, acho que são
3 pontos chaves para a gente ensinar esses alunos: docente, Sim. paciente e unidade hospitalar. O paciente a gente vai ver fora do hospital, mas não tem como ensinar medicina se não for na beira do leito, né? Isso o próprio William Osler, considerado um dos maiores educadores da medicina, dizia com muita ênfase. Então a gente precisa entender que realmente isso há um impacto na qualidade. Se você não tem docentes preparados, que queiram construir uma carreira acadêmica, isso vai limitar. Não é um curso técnico. É isso que me preocupa muito na formação do médico hoje. Medicina não é um curso técnico. Você mexe com vida, né? Sim, e é um curso que demanda uma alta capacidade cognitiva, e a questão filosófica, humanística se perdeu. Então, se você olha para muitas escolas hoje, é um grande curso técnico, onde o aluno tem os guidelines, as diretrizes, decorado para passar na prova de residência, mas é muito mais do que isso. Nossa, Ser médico implica em muito mais. Então, nós temos tentado trabalhar esse lado na medicina desde o começo, no Unicentro, da filosofia médica, com mentoria, com estruturação. É a humanização, né? Humanização toda, o enxergar o todo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que naturalmente a qualidade vai cair, né? E não tenha dúvida disso se a gente não correr atrás. Guarapuava tem uma perspectiva com o regional de absorver isso tudo, né? Mas ainda está incipiente, né? Esse é um problema. Pois é, e a gente aqui no nosso portal já tem batido isso direto, né? Pelo menos a cada 15 dias a gente cobra a Secretaria de Saúde, né, em relação a isso. E até agora, uma das últimas notícias, foi semana passada, até fui eu, essa pauta é minha, né? E eu conversava na secretaria e nos foi dito que está terminando, né, o centro cirúrgico, que já está com os móveis, equipamentos, tudo comprado, mas as empreiteiras, né, doutor, deu problema de infiltração, então refazendo, e que daí o centro cirúrgico, quer dizer, é mais um passo. Né? O professor Aldo tem batalhado muito pela SET junto à CESA. Desde o Beto Preto, lá no passado, ele sempre se mostrou muito disposto e compreensível do papel da universidade na gestão acadêmica do hospital. Há um outro impasse que é a questão da gestão do hospital em si, né? Sim. Que parece que vai ser terceirizado. Tudo tá Continua com a FUNES, né? A gente sabe disso, mas assim, há ainda em discussão esse processo de terceirização e de gestão, não terceirização do hospital. Não, continua sendo público, vai atender SUS e tal. E esse modelo de terceirização tem funcionado muito em alguns estados, como por exemplo em São Paulo. A USP, por exemplo, ela faz gestão de vários hospitais que não são dela, né? Então eu acho que pode ser um modelo interessante, mas isso ainda está travado, né? As coisas não andaram como deveriam. E não há interesse ou não tem condição de repente o curso de medicina ou os dois cursos se unirem para gerirem isso? Então, lembra que isso é um hospital público, tem toda uma estruturação para se discutir. Pela nova Lei Geral das Universidades, a Fundação de Apoio às Universidades Estaduais, como a FAO, ela poderia, sim, assumir a gestão do curso. Eu não sei se é de interesse do Estado como fazer isso. Naturalmente, a FAO poderia adquirir expertise, seria interessante. Por outro lado, alguns hospitais universitários gerenciados pela própria universidade têm um custo extremamente elevado se comparado com outros hospitais de desempenho muito bom também, né? Então eu acho que o Estado olha para isso com o cuidado da gestão financeira, que é importante demais. Mas o acordo é muito claro, desde o começo, a gente tem isso assinado, escrito e discutido inúmeras vezes. A Unicentro assume a coordenação de ensino, não significa que vai ser só para a Unicentro, mas a gente assume a coordenação, a estruturação, porque do mesmo modo que é um hospital público, a gente também é público. Sim. Os dois são perenes. O que não é público nem sempre é perene, né? Pode acabar, ser vendido e mudar de proprietário. Então, nessa ideia de estruturação do ensino, eu acho que vai ser bem interessante. Então, bom, o senhor se divide também no IPEC, né? Na verdade, assim... Genomas Paraná, aí uma série de projetos. Na verdade, assim, de amor e de paixão, sou médico. Que eu gosto de fazer medicina, atender meus pacientes. Cabeça e pescoço. Fazer cirurgia de cabeça e pescoço, então eu lido demais com tireoide, parótida, os tumores em gerais de laringe, faringe, né? Então essa é minha... Hoje eu falava com uma amiga sobre isso, se você fosse escolher, não, eu sou médico, né? No momento eu estou coordenando o curso de medicina.
Eu gosto da docência, sempre gostei da pesquisa, fiz o meu mestrado, doutorado, me envolvi com projetos ao longo da vida, inúmeros projetos. O IPEC, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores projetos. Por quê? Porque é uma facility em genômica realmente singular e que essa estruturação permitiu a criação de algo muito maior, que é o próprio Vara do Genoma, Sim. esse ecossistema de inovação. Para que ele fosse realmente efetivado e não fosse apenas um PowerPoint, uma teoria, a gente tinha clara convicção de que era preciso um grande projeto norteador, onde no futuro vários outros vão se agregar. E esse projeto é o projeto Genomas Paraná, que é um projeto do Estado do Paraná, que nós vendemos a ideia, construímos, o Estado entendeu a importância disso, né? Tanto a SET como a Fundação Araucária e o próprio governador. E esse projeto visa, então, começar a construir as bases dessa medicina de precisão. Construir um grande banco de dados da população. É a medicina do futuro, né, doutor? É um caminho sem volta. A gente precisa construir isso. E ele é um braço, uma grande estrada em que outras vão se ligar, né? Porque desse grande projeto a gente pode desenvolver vários outros, né? Em áreas específicas de interesse. Na minha área, por exemplo, câncer, né? Sim. Mas diferentes patologias, né? Então, acho que é o momento, até essa conexão é interessante. A gente tem um curso de medicina que vai estar do lado do IPEC, do Hospital do Câncer, Sim. com o Hospital Regional aqui. Então, a gente um complexo. A gente tem uma oportunidade única de fazer todo o diferencial, de construir uma estrutura sólida, de formar profissionais com visão de futuro, que amem a ciência. Só que tem um monte de degrau ainda, né? Entre eles, essas novas vagas de docente. A gente já conseguiu hoje, mas tem que chorar para mais. Né? Vamos batalhar para que venha pelo menos 50% dessas vagas aí. A gente vai ter que lutar por elas, vai ter que lutar por elas. Pois é, e para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse uma pincelada, porque é comum as pessoas chegarem e perguntarem para a gente, mas o que é o Vara do Genoma, o que é o IPEC, que benefício que vai trazer para a gente? E já que o senhor está falando do Genomas Paraná, essa questão de uma pesquisa que vai fazer o mapeamento de pelo menos 4.500 no projeto experimental, né, Guarapuavanos. E vale lembrar, doutor, que a miscigenação de Guarapuava, né, é uma das maiores do Paraná. Acho que a gente tem 12, 13 etnias aí, grupos formados, né, de diferentes etnias, né. Então essa mistura aí deve trazer bastante. O que eu acho que é interessante a gente entender o seguinte: tem várias iniciativas de estudos genômicos populacionais no país e no mundo. Nenhuma no país tem o desenho que nós construímos, tá? Então, o desenho do programa Genomas Paraná ele tem um diferencial em relação aos demais, porque é um desenho epidemiológico claro. Essas pessoas vão ser por uma amostra censitária. Então, a gente vai olhar para a população como um todo. Num primeiro momento, só adultos. Depois a gente quer incluir recém-nascidos. Então a gente vai construir um biobanco que nenhum estado fez, onde a gente pode ter dados clínicos, dados epidemiológicos, socioeconômicos, culturais, até espiritualidade a gente vai perguntar no questionário. Olha só. Por quê? Porque a gente sabe da relação disso com doença, né? E amostras que nos permitem estudar o genoma completo, análise dos micro-organismos nas fezes por meio de metagenômica. Então o desenho é muito completo. Diferente da maioria dos projetos, só 30% dos projetos no mundo tem dados clínicos relevantes associados a dados genômicos. Nós vamos ter tudo, isso é muito legal. E começa aqui, né? Guarapuava. A proposta é que esse piloto andando, essas 4.500 pessoas, são 4.500 vão ser idosos, saudáveis, né? Então pessoas que não tenham déficit cognitivo, saudáveis, né? Os super idosos. A ideia é que após esse piloto, que não é pequeno, é grande, a gente consiga replicar isso no estado e montar um grande biobanco do estado. Esse é um projeto caríssimo. O governo do Paraná está colocando dinheiro inicial para isso, que inclui bolsas de pós-doutorado, bolsas de doutorado, material para extração do material, dinheiro para pagar uma empresa que vai entrevistar essas pessoas nas suas casas, outra vai lá coletar a amostra na sua casa. Que é o grande desafio. É o grande desafio. É o grande desafio, porque a gente percebe a dificuldade que o IBGE está tendo, né? Nós temos tido um apoio interessante demais da Prefeitura, do setor de comunicação, o Marcos, vai ter uma ampla divulgação para desmistificar com a população e trabalhar isso. Mas assim, nós vamos buscar verbas do governo federal, já estamos costurando isso, porque o custo do projeto até o final é um projeto caríssimo,
talvez 30 milhões para sequenciar todo mundo aí, né? Mas por que isso é importante? Porque, primeiro, se você pensa só em Paraná, Guarapuava está à frente, já é um grande orgulho para a gente. Um grande orgulho. Mas nós estamos falando isso a nível de Brasil. Ninguém fez o desenho que a gente está fazendo. E essa expertise vai nos permitir evoluir muito rapidamente, porque junto com o genoma nós estamos construindo um grande banco de dados digitais em saúde. Então, a Cidade dos Lagos é parceira do professor André, da USP, que é um dos maiores nomes em inteligência artificial, e nós vamos ser uma cidade inteligente de saúde. Então, além dos 4.500, a nossa proposta é trabalhar os dados múltiplos de saúde, com todos os cuidados da Lei Geral de Proteção de Dados, mas qual cidade tem um banco de dados todo em saúde? Então, é algo inédito também, que vai nos permitir diversas iniciativas a partir daí, né? Bom, doutor, eu queria agradecer mais uma vez a sua vinda aqui no nosso portal. As portas sempre continuam abertas, porque eu sei que o senhor é um poço de pauta para nós, né? Mas é difícil conversar com ele. Gente do céu, a agenda dele é muito concorrida. Mas sempre que tiver uma brecha, por favor, nos indique fontes, né? Ótimo. Porque esse é um assunto que a gente tem que debater, a gente tem que trazer ao conhecimento da população. Eu queria agradecer, dizer que para mim é muito bom estar aqui. Eu sei que o portal tem um papel fundamental no estímulo para o poder público entender as reivindicações, então estar aqui para a gente é importante. A Rede Sul tem sido sempre parceira do curso de medicina, nos ajudado com as divulgações desde o início, então quero te agradecer, né? E dizer que nós vamos precisar muito ainda de apoio para buscar as demandas que a gente tem ainda. A gente é sempre parceiro, né, doutor? Tá certo, sempre. Muito obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br ou portalrsn.com.br.